Só se você acredita em Deus é que vai conseguir acreditar no que aconteceu. O ar na sala de ressonância magnética era frio, mas o suor gelado que escorria pela testa da mãe de Isaiah não tinha nada a ver com a temperatura. Ela não estava vendo uma imagem médica. Estava vendo o epitáfio de seu filho, de 24 anos. O médico, um homem jovem com uma gravata de seda que parecia alegre demais para a situação, pigarreou e pronunciou as palavras que queimaram a alma da Sra. Johnson. Sinto muito. O câncer venceu. É terminal. Nesse instante, o mundo parou para Isaiah. Não foi o diagnóstico que o atingiu, mas o olhar de sua mãe. Uma mulher que havia lutado contra a pobreza, o racismo e a adversidade a vida toda, e que agora, pela primeira vez, parecia completamente derrotada. Ele, com apenas 24 anos, forte, cheio de sonhos de se tornar músico e tirar sua família do bairro, havia se tornado uma sentença de morte para ela. Meu nome é Isaiah, ele sussurrou, embora ninguém tivesse perguntado. E naquele momento, meu nome soou como uma zombaria. Isaiah, que significa a salvação de Deus, estava prestes a ser consumido por um linfoma de Hodgkin em estágio 4. Eu era um jovem negro do Brooklyn, com um futuro brilhante que havia se apagado como uma vela no meio de uma tempestade. Eu havia passado os últimos 6 meses em uma espiral de quimioterapias fracassadas. Cada sessão, um lembrete brutal de que a ciência, com toda a sua promessa, havia chegado ao seu limite comigo. Lembro-me das noites em que me arrastava para fora da cama, o corpo tão fraco que parecia feito de papel, e me prostrava no chão frio do meu quarto. Lia a Bíblia, buscando desesperadamente uma palavra, um sinal, qualquer coisa que me dissesse que Deus não havia se esquecido de mim. Mas o céu estava em silêncio, um silêncio ensurdecedor que só era interrompido pelo zumbido constante das máquinas do hospital e pelo som da minha própria tosse. Eu tinha sido um homem de fé a vida toda, criado na igreja, com promessas de que Deus proveria e curaria. Mas agora, com a morte me encarando, a fé parecia um cobertor fino em um inverno ártico. Onde estava o Deus dos milagres que eu lia nas Escrituras? Por que minha oração, a mais sincera e desesperada da minha vida, ricocheteava em um teto de bronze? O conflito não era apenas com o câncer, mas com a dúvida que havia se instalado em minha alma, uma dúvida mais corrosiva do que qualquer doença. Apesar de tudo, no fundo do meu coração, uma pequena brasa se recusava a apagar. Era a voz da minha avó, aquela que me ensinou a orar antes de falar, que me dizia: filho, quando o homem diz que não há solução, é quando Deus se prepara para entrar em cena. Eu não sabia como, nem quando, mas algo dentro de mim se agarrava à ideia de que esta história não poderia terminar assim, com um diagnóstico médico. Se você está gostando desta história de fé e luta, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o resto deste testemunho. O médico havia fechado o prontuário, e minha mãe havia começado a chorar em silêncio. Mas enquanto saíamos daquele consultório frio, senti um calor estranho no meu peito, uma certeza que desafiava toda a lógica. O que o doutor não sabia, o que minha mãe não conseguia ver através de suas lágrimas, era que o jogo da vida de Isaiah estava prestes a mudar. Porque justamente quando a esperança humana se esgotou, o que aconteceria se o céu já tivesse emitido uma ordem diferente? A certeza que Isaiah sentiu ao sair do consultório não durou muito. Em casa, a realidade se impôs com a força de um soco. O problema não apenas se agravou, mas começou a devorar sua vida de forma cruel. As dores se tornaram lancinantes, exigindo doses cada vez maiores de morfina que mal faziam efeito. Ele perdeu o apetite e seu corpo, antes atlético, definhava a olhos vistos. A cada manhã, ao se olhar no espelho, via um estranho. A pele escura e vibrante agora estava pálida, e os olhos, antes cheios de vida, carregavam o peso de uma batalha perdida. A luta emocional era a mais difícil. Isaiah se pegava gritando com Deus em silêncio, questionando cada promessa que havia ouvido na igreja. Ele se sentia traído. Por que ele? Por que agora? A quase perda da fé era um abismo que se abria a seus pés. Ele tentava continuar acreditando, mas a dor física e a pressão psicológica eram esmagadoras. Ele se lembrava das palavras de sua avó, mas elas pareciam ecos distantes em meio ao barulho do seu sofrimento. O ambiente espiritual, no entanto, não estava completamente ausente. Sua mãe, a Sra. Johnson, era a rocha. Ela transformou a casa em um santuário. Enquanto Isaiah dormia, ela orava:
Ele a ouvia de madrugada, a voz embargada, mas firme, clamando por um milagre. Certa noite, ele teve um sonho vívido. Estava em um deserto, e uma voz lhe dizia: ainda não é o fim, olhe para a rocha. Ele acordou suado, confuso, mas com a imagem da rocha gravada em sua mente. Ele tentou ignorar, atribuindo ao efeito dos medicamentos, mas o sonho voltava. Os antagonistas simbólicos surgiram de todos os lados. O médico, com sua frieza científica, representava o sistema que havia desistido. Seu corpo não está respondendo. Precisamos focar no conforto, dizia ele, desanimando a família. Os amigos, sem saber o que dizer, se afastaram, deixando um vazio doloroso. Mas o pior antagonista era a voz da dúvida em sua própria mente que sussurrava: você não é forte o suficiente. Deus não te ouve. Desista. Em uma tarde, sua mãe o encontrou chorando. Ele estava segurando um violão, um instrumento que amava, mas que não tinha forças para tocar. Mãe, eu não aguento mais. Eu não sei se tenho fé para continuar. Ela não o repreendeu. Apenas pegou o violão, colocou-o de lado e o abraçou. Meu filho, a fé não é um sentimento, é uma decisão. E eu decidi que meu Deus é maior que esse diagnóstico. Aquele abraço foi um ponto de virada. Isaia não sabia, mas enquanto ele se afundava na dor e na dúvida, sua mãe estava tecendo uma rede de oração que se estendia por todo o Brooklyn. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele e que a próxima etapa da sua provação exigiria uma decisão que mudaria para sempre o curso da sua vida. O ponto sem retorno chegou na semana seguinte. A dor se intensificou a um nível insuportável e Isaia foi levado às pressas para a emergência. O diagnóstico da equipe médica foi claro. O câncer estava se espalhando mais rápido do que o previsto e o corpo dele estava entrando em falência. O médico de Isaia, com a voz embargada, sugeriu que a família considerasse os cuidados paliativos. Era o momento em que a medicina, de forma definitiva, entregava os pontos. A intensificação da situação era palpável. Enquanto a tempestade física rugia em seu corpo, a tempestade espiritual se manifestava no desespero de sua mãe e na tristeza silenciosa de seu pai. Deitado na cama do hospital, ligado a tubos e máquinas, Isaia sentiu um frio que não vinha da temperatura ambiente. Era o medo da morte, a ameaça final, o desespero de saber que o tempo estava se esgotando. Foi então que, em meio à dor lancinante, ele tomou uma decisão impossível baseada na fé. Ele se lembrou do sonho da rocha e da voz de sua avó. Com a pouca força que lhe restava, ele pediu à mãe que trouxesse sua Bíblia e lesse em voz alta. Ele não queria mais morfina, ele queria a palavra. Ele não estava apenas aceitando a morte, ele estava desafiando-a. Sua decisão era simples, mas radical. Eu não vou morrer por um diagnóstico, eu vou viver pela promessa. Enquanto sua mãe lia o Salmo 18, falando sobre Deus como sua rocha e fortaleza, a porta do quarto se abriu. Não era um médico, nem uma enfermeira. Era uma senhora idosa, de pele negra e olhos gentis, que ele nunca tinha visto antes. Ela vestia um casaco simples e carregava uma pequena bolsa. Ela se aproximou da cama de Isaia, ignorando a confusão da senhora Johnson. Meu nome é Ruth, disse a mulher com uma voz calma e profunda. Eu estava orando na capela do hospital e senti que precisava vir aqui. O Senhor me disse que você está tentando lutar com suas próprias forças. Mas a luta não é sua, meu filho. A vitória já foi dada. Ela colocou a mão quente e firme sobre o peito de Isaia, bem onde o tumor estava mais agressivo. A senhora Johnson tentou intervir, mas a presença de Ruth era tão poderosa que a paralisou. Ruth orou uma oração simples, mas cheia de autoridade, citando a promessa de cura. Ela não prometeu que seria fácil, mas garantiu que seria completo. Agora, descanse em sua promessa, disse Ruth, o aliado espiritual enviado no momento mais crítico. Ela se virou e saiu do quarto tão silenciosamente quanto havia entrado. Quando a senhora Johnson correu para a porta, Ruth havia desaparecido. Ninguém na recepção a viu sair. A dor de Isaia não cessou imediatamente, mas algo mudou. Aquele toque, aquela oração, trouxeram uma paz que desafiava a realidade dos tubos e das máquinas. Desespero havia sido substituído por uma certeza silenciosa. E foi quando tudo parecia perdido, com o diagnóstico final e a visita misteriosa, que algo começou a acontecer no corpo de Isaia. Algo que nem ele,
nem sua mãe poderiam imaginar. A visita misteriosa de Ruth desencadeou uma preparação espiritual intensa. A paz que ela havia trazido não era passiva, era uma força que impulsionava Isaiah a agir. Ele estava fraco demais para se levantar, mas não para orar. Ele começou a seguir uma direção divina específica que sentiu em seu coração. Ele precisava perdoar. O câncer havia se tornado o foco de sua raiva e ressentimento, mas no fundo, ele sabia que a verdadeira raiz de sua amargura estava em seu pai. O pai de Isaiah, um homem bom, mas ausente, havia deixado a família quando ele era criança e o jovem carregava essa ferida como um peso morto. A oração de Ruth havia quebrado a casca e agora a cura espiritual precisava preceder a física. Com a ajuda de sua mãe, Isaiah ligou para o pai. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e silêncios. Isaiah não pediu desculpas pelo passado, mas ofereceu perdão pelo abandono. Ele não exigiu nada, apenas liberou a mágoa. Foi um ato de fé que exigiu mais força do que lutar contra o tumor. Ao desligar o telefone, ele sentiu um alívio físico imediato, como se um peso de anos tivesse sido removido de seu peito. A estratégia divina continuou. No dia seguinte, ele pediu que sua mãe trouxesse seu violão. Com as mãos trêmulas, ele começou a tocar uma melodia simples, uma canção de louvor que ele havia escrito na adolescência. O som era fraco, mas a música encheu o quarto. Pela primeira vez em meses, ele não estava apenas lendo sobre a fé, ele estava a vivendo. Enquanto ele tocava, algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. A enfermeira que entrava para checar seus sinais vitais parou na porta com os olhos mareados. Ela não era religiosa, mas sentiu uma paz inexplicável no quarto. Os sinais vitais de Isaiah, que estavam perigosamente baixos, começaram a se estabilizar. A febre, que era constante, cedeu. O tumor ainda estava lá, mas o corpo de Isaiah estava reagindo de uma forma que desafiava a ciência. Se você está sentindo essa conexão espiritual e quer acompanhar o desenrolar deste milagre, se inscreva no canal. O médico cético atribuiu a melhora a uma remissão espontânea temporária, um fenômeno raro, mas documentado. Ele ordenou novos exames mais detalhados para entender o que estava acontecendo. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e que o que parecia uma remissão era apenas o prelúdio para o momento em que a glória de Deus se manifestaria de forma inegável. O dia do exame de ressonância magnética de acompanhamento chegou. A Sra. Johnson estava tensa, mas Isaiah estava estranhamente calmo. Ele havia passado a noite em oração, não pedindo, mas agradecendo. Ele sabia que algo havia mudado. O momento do milagre foi silencioso, mas emocional, visual e impactante. O médico, o mesmo que havia dado o diagnóstico terminal, estava na sala de controle, observando as imagens em tempo real. Ele estava procurando por sinais de remissão, talvez uma diminuição do tumor, mas o que viu o fez cambalear para trás. Onde antes havia uma massa escura e agressiva, um linfoma de Hodgkin em estágio 4 que devorava o corpo de Isaiah, agora havia apenas tecido saudável. O tumor havia desaparecido, não diminuído, não regredido, simplesmente sumiu. O médico esfregou os olhos, incrédulo, e repetiu o exame. O resultado foi o mesmo. O corpo de Isaiah estava limpo. A descrição da presença de Deus não veio em forma de luzes ou trovões, mas em uma paz que invadiu a sala de exames. Isaiah, deitado na máquina barulhenta, sentiu um calor suave e reconfortante, como se mãos invisíveis estivessem acariciando seu corpo. Ele soube naquele instante que não era ciência nem remissão espontânea, era intervenção divina. O médico saiu da sala, pálido. Ele não conseguia falar. A Sra. Johnson, ao ver o rosto do doutor, pensou o pior. "O que houve, doutor? Ele se foi?" O médico apenas balançou a cabeça, incapaz de articular uma frase. Ele apontou para a tela. A Sra. Johnson olhou. Ela viu a imagem do corpo de seu filho e a ausência do câncer. Ela desabou em lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio avassalador e uma gratidão profunda. Era um diagnóstico revertido de forma completa e instantânea. Isaiah saiu da máquina, sentindo-se mais forte do que nunca. Ele abraçou sua mãe, e o choro dela era a confirmação de que o impossível havia acontecido. O jovem que estava à beira da morte, que havia sido desenganado pela medicina,
estava curado. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo. O médico, um homem de ciência, estava diante de um mistério que sua formação não podia explicar. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente, pois a cura de Isaías não era apenas para ele, mas para toda a sua comunidade. O impacto do milagre na vida de Isaías foi imediato e profundo. Ele não apenas recuperou a saúde física, mas ganhou uma nova perspectiva sobre a vida. O jovem que havia sido consumido pela dúvida e pelo medo renasceu com uma fé inabalável. Sua recuperação foi rápida. Em poucas semanas, ele estava de volta ao seu peso normal, com a energia e o brilho nos olhos que o câncer havia roubado. Sua fé mudou de uma crença herdada para uma convicção vivida. Ele não apenas acreditava em um Deus que cura, mas havia experimentado essa cura em sua própria carne. A música que ele havia abandonado voltou com um novo propósito. Suas canções não eram mais sobre fama ou sucesso, mas sobre gratidão e a fidelidade de Deus. A transformação familiar inesperada foi um dos frutos mais doces do milagre. A reconciliação com seu pai, iniciada no hospital, floresceu. O pai de Isaías, testemunhando a cura inexplicável, voltou para a família e para a fé. A senhora Johnson, cuja fé nunca vacilou, viu suas orações serem respondidas de forma espetacular, e a família se uniu em um laço de amor e propósito que o sofrimento havia forjado. O milagre de Isaías não parou nele. Ele sentiu que Deus o havia usado depois desse momento para ser uma testemunha viva. Ele começou a visitar hospitais, não como paciente, mas como um mensageiro de esperança. Ele tocava seu violão e compartilhava sua história, inspirando outros pacientes terminais a não desistirem da fé. Sua vida se tornou um farol, especialmente para a juventude de seu bairro, mostrando que a provisão e a intervenção de Deus são reais. A lição espiritual profunda que Isaías aprendeu e que ele compartilha é simples. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar do medo. O câncer foi o deserto que o levou a encontrar a rocha. Ele entendeu que Deus não o livrou do vale, mas o acompanhou através dele, transformando sua dor em propósito. Se você foi tocado por esta história e acredita no poder da fé, inscreva-se no canal para mais testemunhos de milagres. Hoje, Isaías continua a tocar e a inspirar. Ele não esqueceu o cheiro frio da sala de ressonância magnética ou as palavras do médico, mas ele sabe que a última palavra não pertence à ciência nem ao diagnóstico, mas ao Deus que o curou. E se ele fez por Isaías, o que ele pode fazer por você?